Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa noite, André. Primeiramente gostaria de dizer que admiro o seu trabalho e amo seus vídeos e dou risada quando tem situação que fazem você sentir nojo da situação. Ah, a ânsia. Tem um monte de gente que gosta, né, quando eu fico com ânsia. Lógico que eu não tô com ânsia de verdade, né? Pelo amor de Deus, né? Lógico que é uma simulação diante da situação, né? Gostaria de contar minha história e o que sinto hoje. Eu já tive muitos relacionamentos, mas todos foram bons enquanto durou. Porém, o meu último namorado foi muito tóxico. Eu tinha acabado de me separar e ele me adicionou no Face porque uma amiga em comum falou de mim para ele. Eu não estava a fim de me envolver com ninguém, mas ele sempre conversava comigo e depois de mais ou menos um ano, eu quebrei meu dedo do pé e ele me perguntou se eu iria pegar atestado e eu disse que não. Ganhava comissão e não podia me dar a esse luxo. Ele pediu meu endereço e me levou uma bota ortopédica. Achei muito legal, mas que isso não iria mudar nada. Um mês depois, quebrou meu celular, que eu havia comprado há um mês, e ele me levou um celular que ele tinha guardado depois que comprou um outro para ele. Aí comecei a pensar que ele era muito atencioso e cuidador, e resolvi dar uma chance e gostei de sair com ele. Saímos por um tempo e começamos a namorar. Você sabe que hoje na mentoria eu dei uma aula de quase 2 horas só sobre as 5 linguagens do amor. E você sabe que uma das linguagens do amor é a linguagem chamada presentes. Ou seja, aí não importa o valor do presente, mas sim a atitude. Então, por exemplo, quem fala essa linguagem do amor, essa é a linguagem primária da pessoa. Então, receber presente, ser presenteado é sempre demonstração de afeto, de carinho, de amor. E aquilo me conquista de alguma maneira. Talvez ele, né, fazendo essas coisas, manda a bota ortopédica e quebra o celular, ele vem, compra o celular. Então, assim, não são o valor das coisas, mas né, são presentes, mas que dentro daquela situação eles fazem todo o sentido também. Então, isso, de alguma forma, talvez tenha também, né? Talvez essa seja a sua linguagem, a sua linguagem primária, né? A linguagem do amor. Ou talvez a sua linguagem seja a das gestos, né? Gestos, atitudes de zelo, de carinho, que se bem que aí estaria mais ligado a fazer, né? Coisas do dia a dia, fazeres para a pessoa. Enfim, só para dizer que talvez essa seja uma linguagem sua e ele conseguiu acessar você porque falou a sua língua. Pensa num namoro que desde o começo foi ruim. Ele combinava comigo de sairmos e ele saía com os amigos e eu ficava plantada esperando. Sempre que eu convidava ele para ir em algum evento com minha família, ele dizia que já tinha combinado alguma coisa com amigos e depois a gente se via. Ele me apresentou para a família dele porque eu havia mudado de cidade e ele precisava que eu dormisse na casa dele para não ter preocupação de onde passaríamos as noites. A mãe dele estava com câncer e eu achava que ele era grosso por estar nervoso com a situação. Tudo piorou depois que um dia eu dormi na casa dele e ele mexeu no meu celular e viu eu combinando com um amigo de irmos almoçar. Mas era realmente um amigo. Depois deste dia, ele ficou cada vez mais difícil. Começamos a brigar muito e um dia a mãe dele faleceu. Ele tinha 33 anos e sempre morou com os pais e nunca ajudou com nada, e eu saí de casa muito cedo e já era independente. Tinha minha casa montada, meu carro, enfim. Ele comprou um apartamento e me convidou para morar com ele. Disse que ele deu entrada e eu levaria minhas coisas e todo ano daríamos uma quantia para pagar o apartamento e que em 5 anos estaria pago e poderíamos comprar algo em um condomínio.
Neste dia eu estava certa em terminar, mas aceitei, pois pensei, ele me ama. Então, olha só. Tudo mostrava o contrário. Aí, pum, vem o apartamento. Olha lá, por isso que eu tô dizendo. O apartamento vem como se fosse, então, um presente. Eu vou morar com ele. Só que você não percebeu que é um presente de grego. Porque, assim, aí a gente vai pagar, em 5 anos a gente termina de pagar. E o apartamento tá no nome de quem? Do bonito. Ou seja, os sinais já mostravam para você, não mostrava, minha querida? O cara marca de sair comigo, não aparece, me deixa plantada lá. Bom, gente, sinceramente, para mim, não tem justificativa esse tipo de coisa. Certo? A única justificativa válida para mim seria ser, olha, eu combinei, mas assim, eu saí com o carro furou o pneu, eu tive um acidente de carro, Deus nos livre, né? E lá não tinha sinal, não tinha como eu avisar, porque na rodovia muitas vezes não tem sinal realmente. Então eu fiquei lá parado, ou então aconteceu um acidente, né? E eu fiquei lá parado durante horas porque a rodovia ficou interditada e aí o celular não dava sinal. Então, assim, para mim, só se fatores dessa magnitude me impossibilitam. Porque hoje, com a comunicação que a gente tem, uma pessoa me deixar plantado ali, para mim não tem justificativa. Então, para mim, esse é um exemplo cabal de falta de consideração. Então, quer dizer, se eu estou num relacionamento e a pessoa já está fazendo isso comigo, agora, no começo de um relacionamento, quando porque quis me conquistar e agora age desse jeito, para. Fecha tudo, para. Peguei toda a minha mudança, iria todo dia para a cidade vizinha para trabalhar, mas estava feliz. Mas assim que entrei no apartamento, começou o inferno. Ele saía e chegava de madrugada. E eu comecei a cobrar outra postura dele. Então, você está vendo que aqui a postura dele condiz com tudo que ele fez durante a relação. Ele te deixa plantada lá, você chama ele para sair, ele fala que já combinou coisa com os amigos. Agora você vai morar com ele para ajudar ele a dividir contas, para ajudar a pagar o apartamento dele, e ele continua fazendo o que ele fazia antes. Ele sai, volta de madrugada, ele não tem consideração nenhuma. Tipo, dane-se. Disse que eu era companheira e não a mãe dele. Ah, ele falou isso pra você. Você é minha companheira, não é minha mãe. Ah, não, é sério. Eu tô perguntando onde você foi. Eu tô dizendo que isso não é sua postura, não é uma postura de quem está num relacionamento. Você não é minha mãe. Sério. E ele dizia que nunca havia dado satisfação para ninguém. Então, não iria ser para mim que ele iria dar. Gente do céu. Um dia brigamos feio e ele me expulsou do apartamento dele. Isso foi 3 meses depois. Só que eu havia gastado muito com a mudança e mesmo assim ele não queria nem saber. Começou a ligar para meu pai pedindo para ele me tirar do AP como se eu fosse a intrusa. Fiquei doente e acabei alugando outra casa e saí. Depois que eu me reorganizei, ele começou a me procurar. E aí começou a me controlar. Ele sumia... Não é que ele começou a te controlar, minha querida. É que você permitiu, né? Porque senão parece que ele começou a me controlar como se então, meu Deus, fosse coisa contrária à minha vontade. Não. Tá? O cara volta a te procurar depois de tudo isso que ele aprontou e você ainda abre margem para que ele entre na sua vida. Por isso que eu falo que a gente tem que entender muitas vezes a carência que a gente tem. Porque a carência faz a gente entrar nessas enrascadas e aí a gente começa a abrir a porta para o demônio. É bem isso, gente. A gente abre a porta da nossa vida, deixa eu amenizar um pouco o termo, né? Para o vampiro. O vampiro, você sabe que na tradição do vampiro, você precisa convidá-lo para adentrar a sua casa. Então, a gente convida aquela pessoa que irá drenar, sugar
toda a nossa energia. E por que que eu convidei um vampiro para entrar? Eu estava carente, a pessoa deu sinaizinhos, me traz um presente aqui, talvez tenha acessado a minha linguagem do amor, pegou o meu ponto fraco, e aí eu me abro inteira. E aí a hora que eu me abro toda para um ser desse, aí eu tenho dificuldade de sair. Por mais que a pessoa já tenha mostrado os dentes. Ele sumia nos finais de semana e me procurava na semana, me dizendo o que na verdade eu queria ouvir. E um monte de promessas que nunca foram cumpridas. Ou seja, ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa, gente. Vocês estão percebendo? Ele sumia nos finais de semana, ou seja, ia pra farra com os amigos e ficava vivendo a vidinha de solteiro. Durante a semana ele aparece, entendeu? Vem, ó lá, vem, fala tudo o que eu quero ouvir, tudo aquilo que eu já me abri lá no começo, então agora ele vem e só faz a manutenção. É só fazer a manutenção, é coisa simples. Uma vez que a pessoa já se abriu, agora é só eu voltar e fazer a manutenção. É só eu voltar e trazer migalhas. E aí eu continuo vivendo tudo do meu jeito, do jeito que eu quero e mantenho essa pessoa aqui. Parei de sair com minhas amigas, minha família, tirei todos os homens das minhas redes sociais e até no trabalho ele não parava de me ligar. Mas era só controle. Até que uma amiga me passou o contato de uma psicóloga e depois de 6 meses de terapia consegui pôr um ponto final. Não foi fácil, aqui está bem resumido. Só que hoje faz 1 ano que nunca mais soube dele, graças a Deus. E eu estou numa fase muito boa comigo, mas no quesito relacionamento sinto aversão em pensar em homem e não me vejo dividindo minha vida com mais ninguém e não acredito mais em ninguém que tenta se aproximar de mim. Acho que todos só querem conquistar e depois desinteressam e eu prefiro não perder meu tempo. Não sinto falta nenhuma de relacionamento, mas eu acho que estou mais feia que o normal. O que você acha que está acontecendo comigo? Um abraço e espero um dia ouvir o que tem para falar em um dia. Deve ser em um dos seus vídeos, né? Deve ser isso. Minha querida, não sinto falta nenhuma de relacionamento, mas eu acho que estou mais feia que o normal. Então, aqui, sabe, não estou vendo a conexão entre uma coisa e outra. Porque assim, não sinto falta nenhuma de relacionamento. Isso é um fato. Então, se eu não sinto falta nenhuma de relacionamento, ok, vou ficar me forçando a estar com alguém? Pra quê? Eu só acho complicado se eu não quero estar num relacionamento porque eu não quero. Ai, não. Saí de um relacionamento tóxico, então agora, eu tô meio daquele negócio, sabe? Igual a pessoa que acabou de ter uma intoxicação alimentar e, não quer lembrar do alimento ainda. Não quero nem saber desse negócio aí. Me fez muito mal. Então, ok, tudo normal. Só acho que tem que tomar cuidado quando passa-se algum tempo e, na verdade, eu começo a desenvolver medo. Medo. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa. Eu não confio em ninguém, as pessoas só vão se aproximar de mim para me usar. Então, é um mecanismo de defesa. Eu já julgo todo mundo, você entendeu? Com isso, eu já coloco, né, esse rótulo nas pessoas porque é mais fácil. Porque assim eu não preciso me envolver. Então, esse tipo de pensamento eu acho complicado. Agora, se eu tô numa fase, eu entendo que, agora eu não quero. Se amanhã ou depois eu quiser, tudo bem. Ou, gente, não quero. Não tô com trauma nenhum, não tô com problema nenhum. É que assim, eu tô muito bem solteira e não quero pensar em relacionamento agora e tá tudo bem. Então, não tem problema algum. Agora, não sinto falta nenhuma de relacionamento, mas eu acho que estou mais feia que o normal. Então, eu não consigo fazer essa conexão, certo? Mas eu acho que eu tô mais feia que o normal. Por isso que eu tô dizendo. Então, quer dizer, se eu tô mais feia que o normal, é porque eu não tô me cuidando, por quê? Então, aí nós temos um problema. Então, eu deixei de me cuidar porque eu resolvi não estar mais num relacionamento? Então, dane-se. Então, eu me cuidava porque, na verdade, eu queria ter alguém. Eu não me cuidava por mim.
Então, eu não vou lá malhar, fazer meus exercícios, fazer meu cabelo, fazer minha unha, sabe? Fazer uma maquiagem, para eu ir ao cinema, ao shopping, faço uma maquiagem básica que seja. Então, eu não vou, não quero. Tipo, se deixar, eu saio de pijama. Se deixar, eu vou de roupão. Então, assim, eu tô tão desleixado desse jeito, por quê? Porque eu não quero relacionamento, eu não preciso me produzir. Então, isso, tá vendo? Isso eu já acho complicado. Cara, eu preciso... Se eu tô bem comigo, então eu me arrumo, eu me perfumo, por quê? Porque eu gosto. Eu tô bem com a minha companhia, eu tô legal. Então eu passo perfume porque eu gosto de estar perfumada, eu me cuido porque eu gosto de me cuidar. Eu vou pra academia porque eu gosto, entendeu? De me exercitar, eu me sinto bem com os exercícios e eu sinto bem a hora que eu olho, sinto minha coxa durinha, né? Então, me sinto bem. Tipo, tô deitada no meu sofá, vou passar o final de semana assistindo Netflix. Tô lá largada no sofá, mas eu olho pra minha perna e falo, olha que coçuda que eu tô. Então, eu me sinto bem comigo, eu estou fazendo por mim. Esse é o ponto do equilíbrio que eu acho que para muita gente falta. Por isso que a gente tem que botar nossa cabecinha para pensar. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, onde eu vou conseguir aí te ajudar de maneira totalmente, personalizada. Você não vai entrar na fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.